ela é um processo intrínseco, ela está dentro do ensino-aprendizagem, ela não pode ser algo estanque, ser algo separado desse processo. Todavia, é importante ressaltar que a avaliação, enquanto processo de acompanhamento da aprendizagem, ela necessita acontecer de forma efetiva. Então, ela precisa ser processual, precisa ser contínua, ela precisa estar articulada à concepção de educação. E articulada também a implementação de práticas pedagógicas, instrumentos avaliativos coerentes com tal concepção e objetivos de aprendizagens. Por exemplo, se trabalhamos dentro da perspectiva, dentro da concepção da educação integral, essas práticas avaliativas, elas também precisam considerar o sujeito dentro das dimensões da integralidade. Então, não é possível fazer uma avaliação estanque somente da parte cognitiva e desconsiderar as demais dimensões do sujeito. Então, ela precisa estar sempre articulada nesse processo, né? E quando falamos do princípio da educação integral, é necessário considerar todo o processo de ensino e aprendizagem centrado no educando, né? De forma a compreender como que eles estão aprendendo, como estão se desenvolvendo, como estão superando as fragilidades, os desafios, né? Interagindo com seus pares, estabelecendo vínculos afetivos, né? Durante todo esse processo. E esse processo, precisamos considerar que estamos num momento ainda de pandemia e que precisa ser considerado esse processo também. Então, como que nós conseguimos avaliar essas práticas diante de uma aprendizagem remota, de um ensino remoto? Nesse contexto da educação integral, ele faz-se necessário considerar, então, todas as dimensões biopsicossocial e espiritual, né, os quais eles se materializam numa avaliação humanizadora, a qual respeita as singularidades do sujeito, respeita os tempos e ritmos de aprendizagens, os quais cada um tem sua singularidade, e principalmente nesse momento que nós estamos em distanciamento social. Então, quando vamos planejar uma atividade avaliativa, precisamos considerar cada um dentro da sua casa, da sua família, dentro desse tempo, dessas necessidades que cada um apresenta, né? Algo que é importante a gente falar aqui é que a gente precisa ter consciência que a pandemia, ela nos retirou a mediação. E isso, né, é bem fundamental a gente refletir sobre, porque a mediação direta do professor que acontecia em sala de aula ou em outros espaços de aprendizagem, hoje ela já não está acontecendo, né? E nesse sentido, os conteúdos acadêmicos que estão sendo planejados, ele precisa ser traduzido para as famílias, de forma que eles sejam contemplados na vida. Então, a gente sempre se pergunta, enquanto estudante, nós adultos também fazemos essa pergunta, por que estamos aprendendo algo? Para que serve isso na minha vida? Então, esse é o momento de a gente fazer essa tradução e dizer o que aprendemos do acadêmico, o que aprendemos do currículo, ele está, sim, no nosso dia a dia, ele faz parte do nosso cotidiano, mas nós precisamos mostrar para as famílias, mostrar para os educandos onde ele está e de que forma ele se materializa no dia a dia, né, no nosso cotidiano, né? Então, esse momento ele exige uma implementação de uma política de avaliação contínua, formativa, de forma que o foco não esteja nos conteúdos, mas no percurso de aprendizagem, né? E que eles sejam realizados ajustes, adaptações metodológicas nas práticas pedagógicas e as flexibilizações necessárias para que todos os educandos estejam incluídos nesse processo. Então, todos tenham acesso ao conhecimento e tenham oportunidades de avançar nesse processo de ensino-aprendizagem. Para tanto, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Almirante Tamandaré está implantando, né, em toda a nossa rede de ensino, o Programa Municipal de Aprendizagens Integrais Remotas e as Casas Sementeiras. O Programa Municipal de Aprendizagens Remotas, ele tem como objetivo manter o vínculo com as famílias. Então, lá no início da pandemia, nós iniciamos com o programa Brincando e Aprendendo na Quarentena.
Nesse momento, nós já temos um programa que é uma continuidade no sentido de fortalecer os vínculos com as famílias, acompanhar o desenvolvimento dos educandos, identificar as vulnerabilidades e garantir a efetivação dos direitos, né? Alimentação, proteção e aprendizagem. Além de proporcionar o desenvolvimento dos educandos e a construção e ampliação do conhecimento, respeitando sempre as especificidades de cada um, o contexto e avaliando o processo o tempo todo. O programa também tem como objetivo garantir que todo o processo esteja baseado nos princípios da educação integral, né, de forma que a integralidade do sujeito, né, seja contemplada em todas as dimensões, conforme eu já citei, a bio, psico, social e espiritual. E o programa também ele tem metas definidas, né, no que se refere ao processo de ensino e aprendizagem durante, né, a pandemia. Para que os objetivos desse programa sejam alcançados, né, então nós temos as casas sementeiras, que elas são uma estratégia de mobilização e articulação das redes comunitárias de apoio. Então, a educação não se faz sozinha. A educação, ela se faz com a responsabilidade do Estado, da família e da comunidade. E nesse sentido é que as casas sementeiras vêm fortalecer esse processo de garantia, né, ao direito à educação, potencializando os diálogos construídos na rede municipal de ensino e levando a toda a comunidade, a todas as famílias. As casas sementeiras, né, com a implementação delas, nós estaremos ampliando o olhar protetivo, né, ampliando a proteção e fortalecendo os vínculos comunitários nos territórios. Né, e para isso nós contamos, né, com a sociedade para assumir essa responsabilidade que está lá na Constituição Federal de 1998, né, que diz que o direito da educação, né, responsabilidade, né, da sociedade, da família, né, da escola também. Então, nesse momento, agora para falar sobre a avaliação, eu trouxe um pouquinho da retomada de como está acontecendo esse processo na nossa rede de ensino, né, passando pela concepção da educação integral, avaliação enquanto processo de ensino-aprendizagem, a qual precisa considerar todos os sujeitos em sua integralidade. Eu vou passar para a Franciele, que ela irá dialogar sobre a avaliação na perspectiva da educação integral. Bom dia. Bom dia, Vera. Bom dia. Meu Deus, tem 195 janelinhos aqui. Bom dia, Fran. Seja bem-vinda, Fran. Bom dia, obrigada. Fran. Bem-vinda. Obrigada, meninas. Eu vou tomar liberdade, então, só de cumprimentar, né, as colegas da secretaria que fizeram o convite e, enfim, dizer para vocês que é uma grande satisfação a gente começar uma semana trabalhando juntos com a rede, né? A Clarice, a Vera, e agradecer a Luciane também, né? Nossa companheira sempre da ANE. Dizer para vocês que é muito importante, assim, a gente poder estreitar esses laços, né? Se a gente está aqui hoje é por conta de uma ação muito concreta, né? Do próprio município. E essas teorias e repensar a educação na vida real, né, que é diferente da educação dos livros e tudo. Então, eu sei que a gente está num momento, assim, muito difícil de contato, né, esse é um desafio que eu tenho passado enquanto colega de vocês, embora eu esteja em outro sistema no momento, fui da educação básica por muitos anos, depois básica e superior, e aí agora eu fiquei só na educação superior por um tempo, e sempre convicta de que um dia eu volto para a básica, porque é onde eu gosto mesmo de estar, né? Mas a experiência do ensino superior tem sido boa também, tem me aproximado de outras experiências que talvez se eu estivesse só numa escola, né, eu não conseguisse ter, como é o caso de estar com o Almirante Tamandaré nesse momento, né? Da ANE eu não vou falar muito, porque aí a gente deixa as referências, né? Mas é interessante que vocês entendam que é desse lugar que a gente está falando, que é de um lugar muito incômodo, né? Sabe aquele ditado, em terra de cego, quem tem um olho não é rei, né? É mal visto hoje em dia. Então,
a gente tem um pouco desse, eu acredito que todo mundo que busca a inovação e fazer, na verdade, a humanização do processo educacional, tem vivido esse jargão, né? Em terra de cego, quem tem um olho mal visto. O que é o mal visto, né? É a gente tentar burlar às vezes, porque a burocracia do sistema é muito forte, e também tentar reconstruir uma história com a educação, né? Que virou uma técnica, que virou muitas vezes, na maioria dos espaços escolares, um modo de punição, um modo de seleção, de exclusão, e isso, dentro da ANE, a gente tem concepção de que não seria assim, né? E não há nada de novidade, vocês vão ver que tudo que a gente busca trazer ou busca fazer, né, mais especificamente onde a gente atua, tem a ver com essa possibilidade de uma educação mais democrática e mais humana mesmo. Bom, como eu disse, nós somos quase 200 pessoas e eu queria que vocês me dessem, antes de falar um pouquinho da avaliação, 3 minutos aí para vocês darem uma respirada. E antes de qualquer técnica, a gente precisa se conectar. Então, assim, antes de qualquer pedagogia, gente, se vocês tiverem que optar entre fazer uma metodologia e construir um vínculo, construam um vínculo. Então, apesar da dificuldade que a gente tem passado com esse sistema, né, online, virtual, e não poder estar presente uns com os outros, na presença física, eu queria que vocês soltassem um pouquinho a mão, se encostassem um pouquinho aí do melhor jeito que tiverem na cadeira, no sofá, na mesa, soltasse bem os ombros, porque afinal é segunda e a gente começa a falar de avaliação, então já fica assim de manhã cedo, né? Porque já, não, eu pelo menos, né, se eu não cuido disso, eu já, ainda mais quando é avaliação, né? Então daí parece que endurece toda essa parte minha aqui que eu tô mostrando para vocês, não sei se é possível ver, se a câmera tá com um tamanho bom, e tranca aqui, né? E aí se tranca aqui, é mais ou menos quando a criança vai fazer avaliação na escola, quem que já foi criança aí, todo mundo, e lembra daquele de manhã que tem prova, né? Que de manhã que tem trabalho, então dá aquele nozinho aqui assim. Então eu queria pedir para vocês, antes da gente falar do que eu quero dizer da avaliação, que vocês pudessem dar uma boa de uma respirada, mas daquelas bem funda mesmo, aquelas que chupa lá no dentro do pulmão, que nem eu digo, né? E faz dá uma respirada, dá uma soltada, dá uma ajeitada aí no corpo, para que a nossa mente fique um pouco mais harmonizada com esse corpo, e a gente consiga também sentir o processo do que a gente vai ouvir. Quem quiser desligar a câmera pode ficar bem à vontade, porque tem gente que faz careta, quando joga o ar para fora, não tem problema nenhum, fica à vontade. Ou deixa ligada, mas o importante é que a gente inspire um pouquinho, tá? E dá uma soltada boa, mas solta, só cuida do café para não ir junto, né? Quem tomou café agora. Mas dá uma boa de uma soltada. Pelo menos larga o ombro, dá uma suavizada, assim, no pescoço, né? Que é uma coisa importante da gente relaxar. E abre essa caixa, né? Abre toda a energia de vocês, além da mente, né? Da cognição que tá aqui. Entrega o corpo para esse momento também, né? Para a gente realmente poder aproveitar, né? E reelaborar o que a gente tem para fazer. E eu vou pedir para vocês pensarem, e no fim a gente retoma isso, e é só pensar, tá? Não precisa escrever. Se quiser, escreve para si, mas não precisa responder no chat. Um autorrespeito às emoções de cada um. Só pensem um pouquinho comigo em 3 coisas que eu vou dizer aqui. Como você está se sentindo hoje? Como é que você está chegando nessa formação hoje? Pensa aí e responde para si mesmo, porque não dá tempo da gente falar. Eu vou dizer só para vocês emendarem o pensamento de vocês. Eu tô chegando com sono, porque eu queria dormir mais do que eu dormi. Eu também tô chegando feliz que a minha filha pequena levantou às 8 horas para me fazer companhia, tá aqui do meu lado, para não ficar sozinha. Então achei um amor, tô muito feliz. E eu acordei muito esperançosa
porque eu fiz um curso sábado e domingo e eu tô muito cheia de coisas boas, assim. Então, embora eu esteja com sono e cansada no fim de semana, eu me sinto muito bem. E aí cada um pensa como é que tá, entrega bem como é que tá esse momento, tá? Para si, né? Cada um sabe de si. E agora que tá todo mundo pensando em si, estica um pouquinho mais o pensamento e pensa e sente, se possível, né? O que que te levou para estar numa segunda-feira de manhã pensando e falando de educação? O que que levou cada uma e cada um de vocês a ser educadores? De estar aqui segunda de manhã nesse precário modo virtual, querendo ou precisando, por incumbência ética, fazer alguma coisa. Pensa aí, por que que eu me tornei educadora? Por que que vale a pena, ou por que que não vale a pena, ou por que que parece que não tem mais sentido eu estar aqui segunda de manhã? Ou por que que tem, né? E aí pensa, depois disso, né, pode ter muita coisa vindo, como que se sente como educadora na segunda de manhã, não como pessoa só. Eu tô me sentindo um pouco nervosa de falar com colegas, assim, querer dizer algo para os outros. Mas eu me sinto muito feliz por estar em contato, por estar trabalhando, né? Mesmo arriscando. Bom, e aí deixa guardado lá no fundo, que vocês vão puxar depois, nos últimos 10 minutos comigo, uma cena de vocês, criança, na escola, qualquer etapa, e fazendo avaliação. Lembra? Ou em casa, antes de ir, o que antecede o momento do que a gente chama de avaliação. E aí cada um vai lembrar do que é a avaliação, do que viveu. Fica buscando isso para o nosso encontro e vai guardando para o final. O que foi a avaliação para mim que me lembrou agora? Não pensem muito assim, só assim, lembrei disso. Porque é isso que marcou. E aí fica pensando o que sentiu naquele dia, naquele momento, ou antes ou depois daquela avaliação, seja ela o que tiver sido. E se coloca lá no lugar daquela criança. Que somos nós, na verdade, né? E fica pensando nisso, tá? O que sentiu, o que gostou, o que não gostou, o que fez sentido, o que não fez. Isso, tem gente registrando. Pode colocar no chat ali e registrar, tá bom? Entendendo sempre que as memórias que não são muito boas, elas parecem ser negativas por serem vulneráveis, mas não tem nada mais forte que a vulnerabilidade. Se abrir é um ato de muita força, né? É quando a gente está podendo falar e podendo escrever, enfim, tá bom? Guardem essas imagens para vocês e essas sensações, e com elas a gente vai discutindo algumas coisas bem rápidas, tá? Porque a ideia hoje, como a Verinha falou, é só abrir, não é fechar, tá bom? Então eu queria contar para vocês primeiro o que a gente decidiu, que a Vera já falou, que é falar de conceito, de teoria um pouquinho. Mas o que eu quero dizer com falar de conceito e teoria? Que nós precisamos tomar uma decisão nesse momento como rede, né? E nós, porque agora eu estou aqui demitida com vocês, de convidada, metida, né? Interessada, apoiadora. Conversar, retomar as concepções para pensar a prática, rever a teoria, né? Foi tudo isso que surgiu na nossa conversa. Com qual finalidade? Retomar as concepções para a gente poder planejar e avaliar o processo, né? E planejar a própria avaliação disso que a gente está chamando de processo. Então, as duas primeiras perguntas que eu vou deixar com vocês, porque é vocês que vão pensar e fazer, a gente vai avaliar para excluir ou para qualificar?
Então, essa é uma primeira pergunta, né? Excluir famílias, excluir crianças ou qualificar famílias, qualificar crianças? A segunda, a gente quer verificar ou avaliar? Ou a gente quer as duas coisas? Ou as duas coisas são a mesma coisa, né? Então, lembrem sempre que a palavra teoria, que é isso que a gente está tratando um pouquinho aqui, ela vem do grego, né? Que acho que a pronúncia é theorien, e ela quer dizer olhar através de. Então, quando a gente está propondo encontrar uma teoria que nos sustente para fazer a avaliação do programa lá das casas sementeiras e do processo educacional na pandemia, a gente está buscando uma lente para enxergar esse processo. E usando esta lente, eu vou ter um determinado resultado, concordo? E se eu tirar o óculos, eu vou ter outro resultado. Ou se eu colocar um óculos mais escuro, eu tenho uma outra lente. E uma outra visão das coisas que a gente está querendo ver. Então, não adianta a gente querer fugir dessa escolha, que é um compromisso ético do educador, né? Escolher o que ele quer defender e, a partir disso, construir o seu planejamento. Então, o papel imprescindível que a palavra tem, que vem a ser a teoria, né, o que a gente está dizendo, é que a palavra, a teoria, ela é uma representação mental, ela faz uma mediação simbólica com o mundo. E ela é sempre limitada, né? Então, assim, por mais que a gente escolha dizer, a gente faz um processo avaliativo, cada local, cada experiência chama de avaliação coisas muito distintas. Eu posso apostar que se a gente pudesse conversar agora, 10% vai remeter a uma situação negativa de avaliação, 20% a uma situação de medo, 30% a punição, 40% a um momento que era muito prazeroso, porque era um trabalho. Várias coisas surgiram quando a gente pensou sobre o processo avaliativo. Mas, embora seja limitada essa palavra, né, ela é imprescindível, porque a gente não pode partir para uma ação sem ter clareza dos fundamentos dessa nossa ação, sem ter a clareza, pelo menos provisória, do caminho que a gente quer. É como querer fazer uma viagem sem o planejamento que a gente precisa, caso a gente tenha um lugar para chegar, né? Tô falando diferente de viagem que a gente sai mesmo para a experiência e aconteça o que acontecer. Então, o que muda a realidade é a prática mesmo, é a ação, é a atividade humana. Eu concordo com isso, né? Porém, por detrás de toda a prática que a gente faz, sempre tem uma ideia, sempre tem uma justificativa e sempre, então, vai ter uma teoria, né? Uma teoria de fundo. E eu tenho um grande amigo na ANE, que é nosso colega educador, que é o professor Celso Vasconcelos, e ele sempre nos ajuda muito. Aliás, sigam o Celso, celsovasconcelos.com.br, depois dá para deixar aí, Vera. Ele é muito generoso, porque ele vai colocando pitadas, né, de informação para a gente em forma de posts diariamente, e é muito interessante, porque ele estuda muito, se dedica há muitos anos, né, e ele é muito generoso, ele faz posts no Instagram dele, no site dele, de modo que o que eu estou dizendo aqui, vocês encontram lá nas coisas dele também, né, e ele distribui, enfim, gratuitamente para a gente poder pegar. E o Celso é uma dessas pessoas que eu trago como referência para a gente pensar, e ele fala no livro dele, Avaliação da Aprendizagem, como práticas de mudança, que a avaliação é um juízo, né, uma qualidade de valor sobre dados significativos da realidade, que visam a tomada de consciência dos seus atributos, sejam eles positivos, negativos ou potenciais, e que a ação para o seu aperfeiçoamento, se necessário ou desejável. Então, o que se busca através da avaliação nesse conceito que o Celso traz? É romper camadas que tornam opacas, obscuras, a real problemática que vivemos na educação. É ir além de aparência, das justificativas ideológicas, dos mascaramentos e dos desvios de atenção. Outra pessoa, e aí eu estou dizendo da teoria, né, que nos nutre, que nos coloca a caminhar, que eu gosto muito de ler, e esse, Vera e Clarice, eu sugeriria em especial para vocês fazerem uma leitura. É um texto muito rápido de ler, que cabe bem nesses espaços aqui
mais, né, remotos, enfim, ou síncronos, mas com essa dinâmica de não poder estar junto, que é do professor Lucchesi, do Cipriano. Ele trabalha com a diferença entre avaliação e verificação. E ele fala lá de todo, como é que a gente chega nesse modelo que é criar uma escala, medir, dessa medição a gente faz uma nota e essa nota a gente usa para quê? Né? Todo esse complexo fenômeno aí que o educador faz e as finalidades disso, enfim, e no que a gente deveria se concentrar, né? Então, o Lucchesi diz assim, ele busca lá do latim, né, que avaliar é a tracinho valeri, ou seja, dar valor a. Então, quando eu estou avaliando, eu estou dando um valor a alguma coisa. A avaliação, tanto no geral quanto no caso específico de aprendizagem, não possui uma finalidade em si. Ela subsidia um curso de ação que visa construir um resultado. E não pode ser estudada, definida e delineada sem um projeto que articule. Então, o que ele está comentando aqui? Eu posso fazer qualquer tipo de avaliação, vocês podem aí na rede, nesse momento, fazer algum tipo de escolha de método, de sistema, de instrumento. Mas sempre por trás disso, o ideal é ter um projeto, né? Ter uma coisa maior que fundamente. Caso contrário, eu posso escolher qualquer instrumento, aplicar de qualquer forma. Eu tenho que ter um projeto coletivo, e vocês têm, então a gente tem que conhecer bem esse projeto coletivo para poder escolher quais instrumentos estão de acordo com o que está nesse projeto coletivo, né? Então é muito importante essa noção de não desarticular tudo e deixar a avaliação lá estreita no final. O que é a avaliação estreita no final? Eu venho da área da educação especial, né? Então é muito comum, eu vivi a vida inteira isso, né? O maior problema, eu acho, né, na minha experiência do trabalho com aluno com deficiência ou do aluno que tem uma diferença mais significativa, é chegar no final. Então, os professores não se furtam a incluir, reconhecem a inclusão como um direito, reconhecem a legislação, se colocam humanamente na questão de flexibilizar a aula para esse aluno, criam instrumentos, adaptam recursos, é tudo muito bacana. Os professores com raras exceções, estão muito sensibilizados e mais que isso, já estão conscientes, né, desse direito à educação. E percorrem o ano letivo ali, ou bimestre, ou trimestre, fazendo o que a gente chama hoje de flexibilidade do currículo. Seja no objetivo, seja no conteúdo, seja no tempo, seja no recurso, seja em todos esses elementos, porque aí depende de cada deficiência, de cada pessoa também. E quando chega na hora de avaliar, ou chega no conselho, ou chega nesse momento final, os professores entram em xeque, com dificuldades de pensar. Eu avalio positivamente esse percurso dele ou não avalio? E veja que é uma incoerência, porque ele foi pensando elemento a elemento, foi alterando e modificando todos os elementos de um plano de ensino. Imaginem um plano de ensino. E quando chega no momento da avaliação, o professor fica com aquele receio. Vocês reconhecem essa dificuldade lá no momento final? Tá, mas ele passou ou não passou? Né? Teve média ou não teve média? Ele tá apto ou não tá apto? Reconhecem de já ter passado por isso, ter feito toda uma flexibilidade, uma diferença, e na hora... E por que acontece isso? Geralmente, eu não estou conseguindo falar com vocês hoje, mas geralmente em outras conversas, o que a gente sabe é que chega esse momento em que a nossa mais profunda teoria é contestada na prática. Então, a gente disse que é inclusivo, a gente disse que educação não é só acúmulo de conteúdo, a gente disse que as pessoas podem aprender com outro jeito, outro recurso, e tudo isso é dito e praticado. Eu vou adaptando, eu vou ajeitando, eu vou fazendo. E na hora final, né, que a gente fala ali no derradeiro momento, a gente fica em dúvida porque vem de novo um fantasma que é o paradigma contrário a esse. Que é aquele da escola que avaliar é para excluir, avaliar é para punir, que errar é errado,
que o erro não podia acontecer, que isso é uma construção solitária, que ele deveria ser igual aos outros, que ele é ótimo do jeito dele, mas o problema de toda a vida de todo mundo é o mas, né? É aí que começa a violência na comunicação. Não, você foi muito bem no plano que a gente montou, parabéns, vírgula, mas não atingiu o mesmo nível dos outros do quarto ano, não está com os mesmos conteúdos e conhecimentos que os demais. Então, entendam que não é um problema isolado de cada uma de vocês, mas sim um problema estrutural de um processo de escola que foi feito muito mais para seleção, para exclusão, do que para incluir as individualidades. Então, fica muito difícil, porque todo o sistema que a gente vive opera nesse conceito. E o professor é chamado àquela responsabilidade de que ele vai ter que dizer se esse sujeito está apto para a vida, se desenvolveu, aprendeu. Então, é muito difícil a nossa posição final na questão da avaliação. E ela vai operar justamente mais forte esse dilema, quanto menos força tiver a teoria que a gente carrega. No que eu acredito? Por que eu sou educadora? Por que eu vou para uma sala de aula? Por que eu vou fazer um contato? Para quê? Não é por quê, perdão, é para quê. Então, assim, por quê? Porque é meu emprego, meu trabalho. Porque é isso que um professor faz. Mas tirem o porquê e coloquem para quê. E aí, essa teoria, essa verdade de cada um, essa verdade provisória, claro, né? Como eu disse, toda teoria é limitada, toda palavra é limitada. Ela foi feita numa escolha de um projeto. Então, ou eu estou numa educação mais democrática, mais alinhada à democracia. Eu sempre uso mais, tá? Porque democrática de verdade a gente sabe que está caminhando até lá, né? Então, mais democrática, por enquanto, que ela seja menos excludente. Ou eu gosto muito não da educação integral, eu tenho usado dentro da estética, que é uma área que eu trabalho, da estética na educação, usar a ideia do Freire, do ser mais integral. Então, o ser humano, ele é ontologicamente preparado para ser cada vez mais. E isso vai depender do contexto do seu desenvolvimento, das suas oportunidades. Então, quando eu digo integral, parece que eu já cheguei, né, na integralidade, parece que eu percebo que é um caminho para uma educação mais integral, cada dia mais integral, cada dia integrando mais esse bio, psico, social, espiritual, né? Então, é uma caminhada que a gente vê que dura a vida toda da gente, né? Essa que é a verdade. A gente passa dessa para outra, melhor, diz que volta, né? Eu espero voltar. Eu já fiz um monte de coisa que eu quero consertar nessa vida, eu quero ainda voltar em outra para ajeitar. Então, essa perspectiva do mais integral, ela passa por isso. Mas ela vai mexer com todos esses conceitos do pronto, do acabado, do 200 dias letivos, deu tudo certo, aprendeu os 57 conteúdos da grade, as pessoas usam a grade ainda, né? Tá lá na grade, eu tinha 57, tinha tantos dias para passar, e ele passou todos. Quer dizer, a gente começa a ter dificuldades quando a gente vai enquadrar um modelo de avaliação muito estático, muito reducionista, depois de ter tido um modelo de, digamos, desenvolvimento do ensino e da aprendizagem mais alargado. Então, essa primeira incoerência, que eu volto a dizer, é estrutural, não é deixa eu ver, da Joelma, da Franciele, da Lucileia, eu vejo uns aqui, da Imara, da Joyce, não é uma coisa localizada, é uma coisa estrutural. E a gente só vence esse dilema, se é que a gente vence, quando a gente faz uma escolha teórica consciente do planejamento da gente. Porque a avaliação, ela vai ser consequência, ela nunca vai ser fácil. Mas ela é muito mais fácil de ser legitimada perante a sociedade, explicada para os demais, se eu consigo ter uma teoria, uma palavra, uma lente de fundo, né, que sustente como que eu cheguei naquele lugar. E por que eu vou validar o conhecimento daquele aluno, daquela família? Porque eu vim buscando X processo, né? Então, eu acho que uma das grandes dificuldades que nós educadores teremos com as famílias é romper com a ideia do pronto, acabado, do interruptor de luz, que é só
apertar que acende, que desliga, né? Como se o processo de aprendizagem fosse assim, porque eles vão querer saber. Talvez vocês vivam a experiência para me contar da própria família dizendo, mas será que ele aprendeu mesmo? Por quê? Porque a própria insegurança estrutural que eu estou falando, né? Não, pai, nós estamos considerando tudo. O que é o tudo? É os modos, é o comportamento, é o trabalhinho da escola, é se ele está comendo e dormindo bem, é se ele está se construindo como nesse momento difícil de pandemia, se ele está dentro do contexto, e não quer dizer que está tudo bem, entendeu? Estar dentro do contexto significa estar reconhecendo um momento muito diferente da humanidade, como que ele está se colocando, ele tem consciência disso, ele está mais irritado, ou ele está mais aceitando, isso tudo é avaliação. E não é para corrigir a pessoa que a gente avalia para acompanhar. E depois de acompanhar, a gente introduz mudanças que a gente acha que pode introduzir, para que ele venha a ser mais integral de novo. E assim vai ser com a família, que vocês vão ter contato, né? Então, essa é uma concepção de avaliação que eu estou trazendo do Celso, do Lucchesi. Tem um autor super bom também, que é o Hugo Beyer, que é porto-alegrense, foi nosso professor na Federal do Rio Grande do Sul, e o Hugo trabalha com Vygotsky. Então, por tabela, trabalhamos com Vygotsky, né? E que fala do processo. Lembre, aguçem aí puxa a caixinha lá do Pedagogias agora, da zona de desenvolvimento, né? O que é isso? Tem coisas que eu já faço sem mediação, já consolidei. Tem coisas que eu preciso da mediação para aprender, tá na minha zona potencial, né? Se a mediação tá de acordo com aquilo que eu compreendi, vai ser mais fácil. Se a mediação não foi ao acordo do que eu sou e de como eu entendo, vai ser um pouquinho mais difícil, eu vou ter que rever esse instrumento, que o professor é um instrumento, mas o trabalhinho também a entrevista também tudo são instrumentos, recursos humanos e materiais que a gente usa. Só que dessa vez, amadas e amado, que deve ter homem aqui, mas eu não tô vendo, e eu não vou mexer, porque em seguida eu desligo as lives tentando mexer e fazer coisa, é o seguinte, a gente tem mais uma pessoinha aí no meio disso tudo, que é o pai, a mãe, o responsável, a tia, a avó, a irmã, o responsável, vou chamar assim, no meio disso, que vai ser mais um mediador, ou que talvez seja o principal mediador desse processo, né? Então, é tudo muito diferente, né? Vocês não, se a gente nunca aconselha, mas eu faço como é que eu dizer, não é uma sugestão, eu sinalizo uma preocupação que eu tenho, que talvez seja o momento em que vocês vão atuar mais fortemente com a família como parceiro, de fato, da aprendizagem, do processo cognitivo em si, né? Porque já é parceiro para fazer a festa da escola, já é parceiro para ajudar no desenvolvimento do aluno, já é parceiro para isso, para aquilo, mas essa questão mais cognitiva é a primeira vez, né, que a gente vai dividir mesmo de verdade com pessoas que não somos nós mesmos. Isso deve estar dando um profundo. Eu, só de pensar na situação audaciosa, já fico muito animada, mas eu imagino que deve estar mexendo muito com vocês também, né? É dividir essa mediação dessa aprendizagem e ainda acompanhar, além do estudante, o seu responsável, a sua família, aquela casa. Né? Então, acho que nunca vocês vão ter outra oportunidade de viver tão intensamente o conceito de avaliação processual e integral, de verdade. Porque a gente diz que o aluno é ele, seu aparato biológico, biopsíquico, e a sua casa, a sua cultura, a gente sempre fala, e a sua família, nananana. Mas nunca a gente vive tanto isso, porque o locus do trabalho está no colégio, e agora está na casa, está no território. Então, isso tudo que a gente fala vai ser colocado na vida real, na prática. Por isso que a fala, a teoria é sempre limitada, e que é na ação, na verdadeira prática, que a gente vai sentir esses dilemas teóricos, eu diria assim. Mas isso não quer dizer que não seja possível, né? E eu acredito que é o que a rede está tentando articular.
Tem outro autor muito bom que pode ajudar vocês a pensar em instrumentos, em planilhas, eles chamam de grelhas, né, que são os portugueses. Eles têm uma ideia avaliativa, né, e não é assim que eu esteja trazendo do exterior, porque a gente não faz bem, tanto que eu comecei com pratas da casa, né, mas tem uma linha de pensamento na educação em Portugal há pelo menos uns 30 anos, que permite que eles tenham uma visão processual mesmo da avaliação. Então, a avaliação ela é utilizada no primeiro dia de aula, na primeira semana, como um projeto de Estado mesmo, né? A gente começa avaliando, quem faz a experiência de trabalhar com aquelas redes, avalia a turma desde o primeiro dia de aula, avaliação diagnóstica e processual. Então, abriu o ano letivo, chegou a criançada, os professores já têm uma parte do seu trabalho, que é antes de planejar, fazer todo o diagnóstico durante aí pelo menos 30 dias da rede. Quem veio, quem está na minha série, quem está no meu ano, quem está no meu ciclo, repetente, não repetente, com dificuldades de aprendizagem, com deficiência, pobre, menos pobre, rico, do bairro, não é do bairro, é do território, veio, é imigrante, lá tem muito imigrante também. Eles fazem como é que eu vou dizer para vocês, uma espécie de diagnóstico mesmo, para usar uma palavra que, enfim, a educação adotou, né, para saber quem está na sala, quem que está ali para estudar, quem é realmente o estudante que está ali. E a partir dessa ideia de avaliação que começa no primeiro dia de aula, e não é depois que eu começo a dar a minha aula, mas é antes para conhecer a turma, que é levada muito a sério, porque faz parte, digamos assim, como professores, vocês devem ter as coisas que vocês vão cumprir. Isso faz parte, né? Então, tem um autor que, no caso, é da educação especial, mas ele mostra esse panorama da rede, assim, né? Que é o Luiz de Miranda Correia. Se vocês colocarem na internet, não é difícil de achar. E ele traz toda essa ideia da avaliação família, né? Criança, seu contexto biopsíquico, seu contexto sociocultural e econômico. Então, aí entra a família também. Né? Então, o que se observa dessa família? O que se observa do contexto que ele tem? O que pode gerar de barreira para o processo educativo? Essas características que ele tem. Porque a barreira, ela sempre é contextual, né? Eu posso ter um aluno com deficiência sem dificuldade, porque o meu ambiente é livre de barreira, quer dizer, o modo como ele aprende corresponde ao modo como um dos modos como eu ensino. Então, acabou a barreira, né? Então, eles procuram fazer esse alinhamento de quem são esses sujeitos, suas necessidades, as possíveis barreiras que o meu tipo de aula pode causar para esse tipo de pessoa, para esse desenvolvimento ali. Então, qual é a ideia? É minimizar ao máximo as barreiras. E isso vai sendo ajustado no decorrer do trabalho. Então, existem planos educativos individualizados, quando necessário, né? O currículo, ele se abre um pouco mais para diferentes grupos, ou mais para individualidades, porque tudo depende do que o professor está encontrando. E para que tudo isso? Para que no final todo mundo caminhe, desenvolva e tenha êxito. E aí vem a tal da avaliação de novo. Então, essa ideia da avaliação, no início, começa assim, no diagnóstico, né? E aí eles se confirmam, não, e a ideia é que a avaliação seja processo, porque eu vou vendo e vou retirando barreiras. Por que ele não está desenvolvendo e aprendendo? É o meu método, é o meu instrumento, ou ele não está entendendo, ou é ele mesmo? E eu vou eliminando as barreiras que possam surgir, né? Para que eu assegure que ele vai chegar no fim com êxito. Então, a ideia é assim, ame o seu aluno, e a maior forma de amar é saber que ele é capaz de fazer, né? É não duvidar. Nós temos na nossa tradição escolar uma ideia de esse aí eu acho que não consegue. A gente bate o olho, a gente tá falando a gente de modo geral, como grupo, como pessoas, por causa desse sistema, dessa estrutura que a gente vive. A gente bate o olho e diz, esse aí eu acho que não dá. E esse aí, né? Então, a crença de que alguns não vão conseguir, ela é muito naturalizada entre nós. E isso, sem querer, não é por maldade, né? Nos ajuda
a aceitar que alguns não conseguem, aceitar que alguns não vão conseguir. Lembrem sempre, eu só tenho alunos que não conseguem quando eu comparo, quando eu tenho um único modo de comparação, porque todo mundo consegue alguma coisa, mas quando eu comparo, e aí eu escolho o que seria o modelo, né? E aí eu olho os outros ao redor, aí eu consigo fazer distinção e dizer, esse conseguiu, esse não conseguiu. Mas se eu não tiver no paradigma da comparação, e sim do trabalho com cada um do modo como é, eu consigo fazer o progresso, eu consigo intervir onde eu acho que a coisa não está tão legal e buscar que ele evolua. E eu estou pensando aqui nas famílias, né? Vocês vão ter, embora sejam de territórios parecidos, do mesmo território, as famílias não serão iguais, então vocês terão que fazer esse olhar diagnóstico dessa família, desse contexto dessa criança, porque o trabalhinho que vai para um, embora seja igual ao do outro, vai ser reinterpretado naquele local. Lembrem sempre, a gente reinterpreta tudo. Vez quando o MEC manda a BNCC, cada lugar do Brasil interpretou a BNCC de um jeito. Cada uma de vocês interpretou de um jeito. Porque a política, o texto, o trabalhinho, ele vem pronto. Ele vem do contexto do texto, mas quando chega na prática que ele é reinterpretado por sujeitos reais. E não é porque está escrito X que ele leu X, ou que ele conseguiu ler o X. Né? Não é porque a gente conseguiu dizer que ele conseguiu entender. Então, esse processo de avaliar o processo de fazer as coisas, ele é muito importante. Né? Eu acho que é uma coisa que eu queria chamar muita atenção. Então, eu já falei aí de situações de marco referencial que eu acho que seria muito importante para trazer, né, que vocês consigam criar os seus instrumentos. Eu tinha falado para Clarice, para Vera, para Luciane, para Dulce, da ideia de vocês criarem rubricas de acompanhamento desse processo, com indicadores que deixem vocês seguros no final desse processo com as famílias, para dizer sim, ele está plenamente, atendeu plenamente, ainda é uma família a se observar, é um estudante ainda a se observar, é satisfatório, mas não é pleno. Estou dando conceitos que se usa aqui na universidade. Aprendizagem plena, aprendizagem satisfatória, parcialmente satisfatória, insatisfatória, mas assim, é a partir da criação dos critérios e dos indicadores que vocês colocarem para esses critérios que vocês vão conseguir ter mais segurança e documentar esse processo todo, que é muito importante, que é um compromisso nosso também como educador, né? Então, gente, eu tinha combinado de falar algumas coisas, né? Eu acho que eu entrei na questão muito da intencionalidade, né? E o Vasconcelos, né, vai falar desse perigo, né? Ele sempre diz, a intencionalidade da avaliação, a gente ficar somente discutindo aprovação e reprovação e não discutir a ensinação, né, que é um termo que ele cria, e o processo de ensino-aprendizagem. Então, não se preocupem nesse momento, eu pensaria como rede, em ficar só na questão de aprovar ou reprovar, lá no final do processo, mas muito mais em como a gente está encaminhando esse material, esse processo para as casas, que elementos estão envolvidos nesse processo que me permitirão, no fim, chegar numa conclusão, né? Nunca deixar dúvida, né, no nosso posicionamento, ou seja, com a mesma ênfase com que a gente critica, né, a reprovação, ele fala sempre, a gente critica a reprovação, também se critica a aprovação compulsória. A gente tendo critérios, indicadores, a gente tem condições, não de aprovar porque, na inclusão tem que aprovar todo mundo, não é disso que se trata, é de ter consciência dos critérios que a gente escolheu e da mediação que a gente fez, né? O aluno que vai para a escola para ser classificado, aprovado ou reprovado, o Celso fala, né, deveria trocar por qualificado, né, não aprovado, reprovado, mas aluno qualificado. A gente poderia mudar essa ideia. É um aluno que aprendeu, é um aluno que se desenvolveu, né, que teve o desenvolvimento humano garantido, e ele ainda é mais audacioso porque ele fala da alegria crítica, né? Que a gente precisa ser feliz, que a gente precisa ser... e aí vocês leiam lá o que é a Dr. Gaudium para ele, né?
Então, nesse momento, eu acho que a rede se encontra numa escolha, né? Já fez a escolha, pela qual vocês estão sendo parabenizados de forma bem intensa por muitos locais do Brasil, pela coragem de se livrar daquilo que vocês planejaram lá em março, lá nos outros anos, né? E para viver o que está acontecendo no real. Porque na maioria das redes, o que está acontecendo é uma insistência em se prender o que existia. E o ano letivo que existia até 15 de março, ele não existe mais. Tem uma frase do Campbell que diz assim, nós precisamos estar dispostos a nos livrar da vida que planejamos para podermos viver a vida que nos espera. E eu acho que é um pouco isso que a pandemia trouxe para as redes, né? A pele velha que tem que cair para que a pele nova possa nascer, né? E quando ele traz isso, eu fico sempre pensando nesse momento que aconteceu da humanidade e como que nós, escola, estamos reagindo. Nos prendendo à pele velha, nos agarrando a querer mandar as coisas para casa, como se nada tivesse acontecido, como se, né? E felizmente o Almirante Tamandaré não fez essa escolha. Embora deixar vir a pele nova seja um processo difícil, né? Pelo qual vocês não têm que se sentir responsabilizados por ter feito certo ou errado, mas por ter vivido de acordo com o seu momento histórico e dentro de uma certa concepção de aprendizagem. Eu diria que é uma rede não esquizofrênica, entendeu? Porque a maioria das redes está assim, não tem aula, não tem mediação do professor, não tem contato físico, mas faz de conta, manda o aluno ler em casa, manda levar na escola, não sei que dia, as coisas prontas. Ah, tá aqui, ó, ele aprendeu. A gente não sabe se ele aprendeu, se alguém fez para ele, se ele preencheu com amor aquilo, se não preencheu, se preencheu abaixo de pau, que nem diz uma amiga minha aqui. Esse só faz o serviço abaixo de pau, pobrezinha da criança. Quer dizer, na pressão. Ela não está nem querendo, nem entendendo, mas chega lá na escola o papel. Agora, o que levou até a criança fazer e chegar lá na escola tá no opaco, né? Por isso que o Celso fala que é tirar as camadas, avaliar é tirar as camadas de cima do que está acontecendo, né? Limpar, tirar. Bom, eu acho que eu falei meio demais até do que eu tinha me organizado, mas eu só queria dizer para vocês que uma última coisa, né? Existe uma frase do Celso e que eu uso muito, que educação é vida, né? E que a vida ela não pode ser adiada em nome da preparação para a vida. E essa frase nunca fez tanto sentido, né? Vida como experiência de relação com o mundo, com a linguagem, com o pensamento, com os outros, conosco mesmos, né? Então, eu acho que é o momento, né, de colocar a educação sob a tutela da experiência dessa vez, e não a gente já ter a segurança do que fazer, né? Não da técnica ou da prática, né? Mas viver esse processo, né? Dentro dos fundamentos e da teoria que a gente escolher. E aí eu vou pedir para vocês lembrarem de vocês agora lá na escola e aquela sensação inicial do que aconteceu. Daquela avaliação que vocês, crianças, viveram lá na escola. Que eu queria muito saber, são 245 pessoas, mas é impossível, 246. Mas lembrem daquele dia, daquele ato, daquele momento, do que causou antes, durante ou depois. E agora, pensando em tudo que a gente está conversando, e por que vocês levantam todo dia para trabalhar, para ser educador, pensem, o que hoje vocês, educadoras, professoras, diriam para aquela criança que sentiu medo, ou que se alegrou, ou que teve problemas. Até podem imaginar que ajuda. O cérebro ama figurinhas. Então, você chega perto de você mesmo, daquela criança, e o que você diria hoje para ele sobre aquela avaliação? Pega na mão daquela criança e diz assim: olha, hoje eu sou educadora e eu venho te dizer que
e reconstruam isso para vocês. Reconstruam nessa dimensão, porque vocês precisam reconstruir internamente dentro de vocês essa dimensão para esse grande compromisso que vai ser dar a mão para essas famílias. E talvez fazer todo o melhor que vocês possam fazer. Estou falando aqui de enviar material, de enviar conteúdo, de enviar instrumentos de socialização, de acompanhamento, e no final, talvez dizer, tá tudo bem. Vocês não compreenderam dessa vez, mas tá tudo bem, a gente vai fazer de novo. Mas tá tudo bem, porque a gente tá caminhando numa coisa que a gente nunca viveu. E talvez tenha as famílias que a gente possa, né, dar a mão, dizer assim, que bom que vocês conseguiram compreender. Que bom, olha aqui, né? E para aquela que não compreendeu e não conseguiu, o que a gente vai dizer? Né? E onde que a gente vai mostrar tudo que a gente viu, por isso a rubrica, por isso o instrumento, né? Que a família se sinta acolhida. Tem uma frase que eu amo, assim, ó. Daí eu já passo para Verinha de novo, que é assim, o papel de um professor é curar e não ferir. Do Ginot. Olha que coisa linda. O papel de um professor é curar e não ferir. E quais são os meios, os instrumentos avaliativos que eu vou usar para curar as pessoas? E não para ferir. Porque eu tenho uma teoria sempre, que eu carrego comigo. A maioria das pessoas não erra porque quer, a maioria, tá? Não se coloca numa situação de incapacidade porque quer. Porque desde que a mente seja saudável, a gente busca o êxito, entendeu? Então, quando a gente não conseguiu alguma coisa, a gente tem uma ferida ali. Tem uma ferida. E é uma ferida que pode ser individual, mas pode ser de uma família inteira. E aí, eu sou professora, eu vou fazer o quê com o meu instrumento de avaliação? Meu poder, né? Que isso é um poder, vamos combinar? É um poder. Eu vou usar o meu poder com os outros para curá-lo ou sobre os outros para ferir? É uma decisão. Estão vendo que tudo é uma decisão? Ética e teórica, porque eu vou escolher fazer de um modo e não de outro. Ou vou fazer de um outro e não do outro. Né? E depois que a gente faz os acordos sobre o que a gente quer fazer, os instrumentos vêm, as planilhas vêm, os elementos chegam, a gente cria, a gente se reúne e constrói, né? E para encerrar, eu digo a frase assim para vocês, que é tão bonita e que eu gosto muito de usar, que eu deixo assim para a rede pensar, né? Nesse momento que a gente está sem segurança nenhuma para fazer essa atuação e para fazer essa avaliação, eu sempre anoto ela, eu tenho aqui. O que é que vale a pena ser feito, ainda que eu fracasse amanhã? O que vale a pena ser feito, ainda que a gente fracasse? E isso é uma coisa importante para pensar. Tá bom? Queridas, queridos, que eu vi que entrou na minha tela uma imagem de um homem aqui, mas eu não consegui ler todos os nomes de vocês, é impossível, tá bom? E eu fico à disposição. Obrigada, Fran. A gente fica bem feliz, né, de você estar com a gente aqui. E falando sobre tudo que a gente, acalmando o nosso coração, né, quanto a esse tempo que a gente está vivendo, a toda a mudança, né, que a rede está fazendo, né? Que é muito significativa, viu, Clarice? Exatamente. Se eu puder dizer só uma coisa, tenho certeza de que vocês estão fazendo história, de verdade, sabe? História, não é... Além da história, uma história bonita, né? Então, tenha essa consciência. Foi bom você ter falado, né? Porque as pessoas ficam sabendo, né? Que isso está crescendo e o movimento está grande e muitas pessoas querendo participar desse mesmo movimento, né? Que a gente está fazendo aí. Então, como você falou ali, né?
sobre a educação integral, né, ela vem bem de encontro com a educação inclusiva, então a gente fica muito feliz por isso, né, porque avaliar o processo é o que a educação inclusiva, o que a educação especial faz, né. Eu Sim. pensando aqui nas nossas professoras de sala de recurso que estão nesse momento trabalhando juntamente com as professoras do regular, né? Uhum. Fico muito feliz por isso, porque vai dar condição porque o professor do regular realmente mude um pouco essa mente, né? Essa mentalidade. Não que já não haja, né? Mas nessa troca desses saberes aí de como avaliar no processo, o professor da sala de recurso vai ajudar muito, né? Acho que Eu vejo sim. que é um momento fundamental ali, também para esse programa, né, das aprendizagens remotas, né? E, assim, o que a gente espera mesmo é que esse processo aqui, que nós participamos, né, todos nós, né, porque foram palavras, foram questões muito ricas que você colocou, né, diante de tudo que a gente está vivendo, desse processo de avaliação, é uma coisa realmente que deixa a gente bem apreensivo, né? Lá na ponta, porque a gente sabe que quando chegar lá, a gente vai ter que, quando chegar a hora do avaliar, né? A gente realmente fica tenso nesse processo, mas que a gente possa ter refletido muito, né? Sobre esse encontro, eu espero que tenha acalmado cada profissional da rede, tenha fortalecido e até empoderado, né? Uhum. Para que a gente possa efetivar uma educação integral e inclusiva de fato. Eu falo porque quando a gente valoriza o educando, né, no desenvolvimento pleno dele mesmo, em todas as dimensões, né, a gente se torna mais humano, né, nesse processo, né? E Isso. daí a avaliação se torna mais humanizadora mesmo, né? É um processo que nos liberta, né? Então é aquilo que a minha amiga Sara sempre fala, né? Ação, reflexão, ação, né? Uhum. A gente está trabalhando com esse caderno da avaliação, né? E a gente sempre fala sobre isso, né? Sempre tá refletindo, né? Sobre avaliação. Então chega, né? Esse processo que a gente está passando, tudo que a gente está vivendo, a gente tem que dizer chega de avaliação exclusiva. Chega de avaliação punitiva, chega de comparar, né, um com o outro, né? Todos somos diferentes, né? Ninguém é igual, né? Ninguém aprende igual, né? E principalmente nesse momento, né? Então, o processo que a rede fez desde o início, eu vejo assim, da gente ser mais afetivo, da gente estar mais ali com as famílias, no processo, agora me fugiu a palavra, mas a gente está trabalhando esse vínculo, né? O vínculo familiar, né? Isso foi muito importante, tem sido muito importante, porque agora a gente chega aqui e a gente tem que ter vínculo, né? Para poder falar com a família. É. Então, tudo isso, né? É muito importante, né? Então, trabalhar realmente esse conceito dessa avaliação processual, né, vai transformar a nossa prática, né? Eu acho que a gente tem que ter essa segurança agora nesse momento de que realmente a gente tem que ser minucioso, vai demandar um pouquinho mais de tempo, vai demandar um pouquinho mais de carinho, mas a gente vai ter esse tempo agora, né, para poder fazer essa avaliação. Então, a gente só tem a te agradecer, Fran, e colocar aí, brincar com o pessoal e colocar uma hashtag Volta Fran, né? Para falar também. Eu ia adorar estar aí na cidade vendo essas coisas. Que ódio desse vírus. Ódio no bom sentido, ódio do amor, tá? Ódio, sim, que eu uso a palavra ódio, mas eu não odeio nada. Digo assim, ai, que coisa, a gente, não poder estar juntos fisicamente, né? Mas eu tenho tido boas experiências da gente poder dialogar aqui, talvez com outros esquemas, né? Que nem vocês fazem, de salas menores. A gente conseguir um mínimo de contato, né? Só para complementar, Clarice, essa visão da avaliação enquanto diagnóstico inicial,
que a educação inclusiva tem, né? O diagnóstico inicial e depois a implementação do processo educativo e a avaliação no final em relação ao que se previu no diagnóstico e o que fazer para, digamos, superar uma lacuna, potencializar outras questões, ver as áreas fortes, as áreas fracas, onde que eu tenho que botar mais atenção no processo, se é mais no comportamental, no atitudinal, no cognitivo, no procedimental, tudo isso que a gente fica buscando depois fazer, né? Ela tem sempre esse tripé, né? Para a gente, sempre foi o aluno, né, ali, o seu contexto primeiro, sua turma, sua escola, sua referência, depois o aluno em si, e aí dentro desse o aluno em si, o seu nível de desenvolvimento, as suas condições pessoais, que são bio, psico, sociais e espirituais, né, a gente não está olhando o cérebro dele só, e a família. Então, realmente, para a educação especial inclusiva, a leitura da família, ela é mais tranquila de entendê-la nesse processo da avaliação, porque sempre foi muito necessário, né, esse contato, e talvez os outros a gente tenha penalizado por não fazer isso. Pensando quantas crianças, porque não tinha o rótulo de especial, a gente diminuiu o seu campo, né, de percepção de quem ele é no seu entorno, e que às vezes é na família que se justifica muita coisa, e como intervir com essa família, né? Então, quantas feridas que a gente aguçou, né, culpabilizando o estudante, às vezes, por não ter lido o contexto e nem a questão familiar, né? Então, a gente fere, né, e não consegue curar nunca, até que ele vai embora do colégio, até que ele desiste, né, até que ele, até num ato de sanidade sai, né? Fala assim, eu não vou ficar aqui, não dá certo nunca, ou eu incomodo, ou eu atrapalho, ou eu sou incomodado, eu acabo indo embora, né? Então, às vezes A palavra é a humanização mesmo, né? Por isso eu falo educação como vida, né? Não é só uma expressão, a educação é vida. Não, a educação como processo de vida mesmo, né? A criança vem para a gente com a sua vida, não é sem a sua vida. E a gente pode transformar vidas, né? Eu tenho vivido experiências, assim, de muita transformação, porque a escola sempre tem essa dúvida, né? Mas o que a gente vai fazer frente a uma família, frente a um contexto social desorganizado? A potência que a gente tem nessas 4, 8 horas com esses estudantes é muito grande, porque não se trata de quantidade de tempo, mas de vínculo, de qualidade, né? Então, às vezes, numa hora, uma coisa me transforma o que não me levou 5 anos. Quem nunca, né? Aconteceu um episódio que te transforma em meia hora e que há 5 anos a gente buscava superar aquilo, porque foi feito vínculo, né? Foi feito significado real. Então, acreditem, professores, né, colegas, a gente tem muito poder e a gente tem que usar bem esse poder para a educação, para a vida, né? A gente consegue. Eu tenho uma clareza disso, assim. Por isso que eu levanto todo dia de manhã, assim. Eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão mesmo, né, nessas perguntas que você colocou aí pra gente, né, no que eu acredito, né. Eu acredito nessa concepção de educação, eu acredito que isso pode mudar a vida do meu aluno, eu acredito que isso pode mudar a minha vida quanto ser humano, né. Eu acredito no respeito, que eu posso respeitar a singularidade do sujeito, né. Eu acredito nessa concepção, é nisso que eu quero trabalhar, é esse processo, né? É esse tipo de ensino que eu quero colaborar, que eu quero fazer, que eu quero implantar, que eu quero viver, né? Então, assim, a gente deixa essas questões, né, dos nossos professores, e eu, enquanto professora também, né, me coloco pensando nisso. Muita coisa mudou dentro de mim, depois que a gente começou a trabalhar essa concepção da educação integral, tá? Então, eu espero que para muitos também tenha mudado. Eu já vi muitas colegas falando que realmente pensou que a escola era caderno, quadro, prova, né? E hoje já sofreu uma mudança drástica, né, nessa concepção de escola. Então, eu fico muito feliz e a gente vai te chamar novamente, com certeza, para estar falando com a gente. O nosso vai ser muito prazeroso. Já e lembrem sempre, pessoal, a vulnerabilidade, ela é uma força. A gente procura evitar
a situação, os sentimentos vulneráveis, né? E, na verdade, a vulnerabilidade, se expor, se abrir, é um ato de extrema força interna, né? De reconhecer o que eu sei, o que eu não sei, de saber onde é que me dói, onde é que eu fui ferida. Por que será que hoje, para mim, X coisa me afeta tanto? Né? O que que eu preciso reconstruir, ou o que que eu preciso rever, né? Não se cobrem, não se machuquem, tenham autocompaixão, né? Tenham a vulnerabilidade como aliada, criem grupos de escuta, se ajudem nesse processo. Não é só, antes da pedagogia vem o contato, vem o vínculo, tá? Antes da técnica, vem o vínculo. Então, se vocês puderem se reconstituir, vocês já têm esse esquema de território e equipe. Vocês têm escuta? Vocês se escutam nesses grupos? Como é que vocês fazem para dirimir essas questões? E escutar não é dar receita para o outro, é escutar. Porque quando eu falo mais sobre mim do que sobre o outro. E isso é muito, muito importante, né? Então, assim, tenham autocompaixão, é um processo complexo, desafiador, né? E o importante é só assim, eu sempre penso, bom, o que ainda vale a pena ser feito mesmo que eu não tenha êxito, mas que vale a pena ser feito. E quem sabe eu tenha êxito, né? Então essa é a questão. Trabalhar. Sim, é trabalhar primeiro com você, né? Para Isso depois mesmo. trabalhar com o outro, né? Não tem. Mas assim, a pena que o nosso horário já extrapolou um pouquinho ali, mas a gente vai estar conversando mais, né? Sobre esse assunto e outros, né? Isso mesmo. Vai estar te convidando. Tá Então, quero bom. agradecer mesmo para você, né? A universidade, a tua disponibilidade, né? Foi muito bom. Foi ótimo, né? Eu Realmente, gostei, né? aprende muito. Eu gostei. Eu Sim, gosto muito. a vontade era de estar aí com você tomando esse chimarrão, né? Tomando chimarrão. Pena Pois é, que, eu tenho feito muita pena gente que ficar não com tem água na boca como. em reunião. Eu sempre tô. Verdade, verdade. Mas assim, agradecer você, a Vera, a Dulce, né, a Lu, todos os profissionais da rede por ter esse tempo conosco, né? Que é um Uhum. tempo formativo também, né? É um tempo Isso. que esclarece um pouco, que acalma um pouco o coração, né? Vai consolando um pouco o coração ali para a gente ir em frente, né? Nesse projeto aí. Então, obrigada, né? Eu que agradeço. Todos tenham um bom dia de trabalho aí, né? E começando uma semana fortalecidos. Isso Acredito mesmo. nisso. Gratidão a todos e todas, né? Eu estou sempre à disposição e, e muita autocompaixão, né? Muita tranquilidade no bom sentido, né? Não de se paralisar, né? E eu tenho certeza que vocês têm as respostas. Verdade. Beijinho para todas. Verdade. Se a gente não tem, a gente vai buscar, corre atrás, né? Vera, quer se despedir, Vera? Sim, obrigada, Fran, né, volte sempre. Gratidão pelo encontro de hoje, foram muitas reflexões, né? Como no início eu falei, é o primeiro passo que nós estamos dando, né, nesse momento de discussão mais aberto, né, para a rede, né, trazendo, né, esse desafio que nós temos hoje, né? Uhum. Depois de todo esse processo de pandemia, nós não seremos os mesmos, e que bom que não seremos os mesmos, né? Que nós possamos, né, pensar numa avaliação realmente como processo para uma tomada de decisão nas lacunas, né? No rompimento dessas barreiras que muitas vezes são excludentes. É Então, verdade. para hoje, gratidão e uma boa semana a todos. Beijo, gente. Até logo. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau, Tchau. Bom tchau, trabalho. pessoal. Beijo. Beijo. Tchau.